Durão, é um prazer poder estar aqui esta tarde consigo. Não é a primeira vez que estamos juntos, mas já há um longo tempo que não tínhamos o privilégio, ou eu não tinha o privilégio de estar junto consigo para mais um estudo, uma recapitulação desta lição que nos leva exatamente às viagens históricas de Paulo. Espero que esteja tudo bem consigo. Assim começavam as cartas de Paulo nas suas saudações. Espero que realmente neste período de férias que passou tenhamos recuperado o espírito que é necessário para nos mantermos sempre firmes, mas também dispostos para o trabalho que o Senhor nos proporciona. Que grande privilégio! É verdade, pastor. Já há algum tempo tivemos separados por questões circunstanciais. Sim. Que o nosso estimado público entende, e queremos ressaltar aqui a terceira viagem missionária de Paulo. É verdade. Então hoje vamos mais uma vez as nossas palavras cruzadas, cruzar ideias, exato, cruzar palavras dentro de todo um contexto tão importante da Palavra de Deus e do Novo Testamento, e ainda se quisermos particularizar mais, do livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada estivemos a conversar, a estudar a questão da segunda viagem de Paulo. Sim. Nós estamos exatamente na lição número 10. Isto significa que vamos chegar à 13ª lição. Sim. Muito em breve. E para já queremos anunciar que na 13ª lição haverá uma surpresa muito boa, muito agradável. Sim. Aqui no Palavras Cruzadas. Portanto, estimados amigos que nos veem, que nos ouvem, não se esqueçam, na 13ª lição será realmente um programa, eu creio que será bem diferente daquilo que vulgarmente temos apresentado. Com certeza. Mas vamos ao nosso assunto, vamos cruzar algumas ideias e algumas palavras, meu estimado amigo. Eu consegui ver, pelo menos para a nossa introdução, duas palavras que se cruzam, e o pastor nos vai ajudar nesse sentido, onde conseguimos entender que o apóstolo Paulo, enquanto apóstolo e missionário, era um pastor que tinha o ministério da visitação. Ou seja, ele estava sempre a confirmar as igrejas que já tinham sido implementadas, e é algo que chamou-me a atenção, a dedicação, o carinho e a persistência de Paulo em visitar os irmãos já confirmados na fé. Grande exemplo de Paulo. Essa era realmente a sua preocupação, penso eu, como disse, e muito bem. Paulo não só tinha como seu objetivo o expandir a mensagem, o levar o Evangelho, o falar de Cristo, o batizar as pessoas, mas também ele preocupava-se muito em conservar as pessoas dentro da igreja. E preocupava-se com o crescimento espiritual desta igreja, que é muito importante. Sim. Daí, enfim, a grande tarefa, e temos que considerar Paulo realmente um dos grandes heróis da fé. Aliás, deixe-me dizer-lhe que em todas as épocas da história da igreja, Deus teve os seus heróis morais. É verdade. Lá no Antigo Testamento, podíamos falar de José, podíamos falar de Elias, de Daniel, homens nobres cuja moral estava realmente acima de tudo. E no Novo Testamento vão aparecer estes baluartes da fé e estes heróis da fé, tais como Pedro, tais como João e Paulo, como não podia deixar de ser, aparece também aqui como um dos grandes heróis da fé e heróis morais para a igreja, heróis de Deus, porque realmente realizou uma tarefa invulgar. E vamos começar
por um episódio de que já falamos na lição anterior, que foi a experiência que Paulo teve com Silas quando os dois foram companheiros na segunda viagem missionária. Sim. E lembramos o que acontece quando Paulo e Silas foram encarcerados, estavam presos e tinham razões, mais do que razões, para temerem pela sua própria vida. Porque nós sabemos que havia muitos que queriam e desejavam que Paulo desaparecesse do mapa. Com certeza. Não é? Com certeza. E eles viram-se nessa situação. Eles, é isto que eu agora trago para si, e gostaria de ouvir aqui a sua opinião, Durão. Eles poderiam, e talvez fosse compreensível, que dentro daquela prisão estivessem calados. Sim. Com Era medo. mais fácil. Era mais fácil, com medo, em silêncio. Olha, é melhor nós ficarmos quietos, calados, para não piorarmos a nossa situação e ver se vamos conseguir sair desta situação sem qualquer problema. Mas eles não ficaram calados. Não. E eu fico a pensar, o carcereiro devia ser alguém, uma pessoa muito rude, porque ele teve de amarrar Paulo e Silas a um tronco, mesmo estando dentro de uma cela. E, por outro lado, é impressionante ver a fé que Paulo e Silas tiveram, porque numa situação tão desagradável como aquela, eles continuaram a falar da palavra de Deus e a cantar. E o resultado disso, o carcereiro adormeceu. Adormeceu por causa dos louvores e, exatamente, se calhar, com o estudo da palavra de Deus que eles faziam. Eu penso que o carcereiro deverá ter ouvido alguma coisa Sim, acerca da palavra de Deus. com certeza. Não é? E aquilo que ouviu não caiu, como se costuma dizer, em cesto roto. Não é? Aquilo caiu lá no profundo coração daquele homem. Porque depois, quando realmente acontece o tal terremoto, Sim, não é? E que abala os alicerces daquela prisão e que derruba paredes, derruba grades, parte correntes e os presos estão livres, prontos para fugir. e não fogem. E não fogem. E isso é realmente fantástico, não é? Eles não fogem porquê? Primeiro porque foi uma manifestação sobrenatural que aconteceu ali. Perfeito. E normalmente quando acontece uma manifestação sobrenatural é porque há intervenção divina. Estamos a falar no caso concreto do que aconteceu com Paulo e Silas ali na prisão. E o pastor há de concordar comigo que foram Paulo e Silas que alertaram os outros presos para que não saíssem. Sim. E eles se mantiveram ali, amanheceu. Quando o carcereiro se apercebe da situação, tentou enforcar-se. Ou tirar a própria vida. Sim, ele pegou na espada e tentou matar-se, Sim. não é? E Paulo disse, não faças tal, que estamos aqui todos e ninguém saiu. Ninguém saiu, exatamente. E depois é a atitude do carcereiro. Sim. Aquela atitude que leva o carcereiro a levar Paulo para a sua casa, sim, para junto da sua família, abre as portas da sua casa. Ele vai procurar curar as feridas que Paulo tinha, dos açoites que tinham levado, e realmente abre o seu coração para Jesus. E foi batizado. Não apenas ele, mas a sua casa também, a sua família também. É simplesmente, amigo Durão, impressionante o que se passa aqui. A manifestação de Deus através da vida deste homem. E depois disso lá vai Paulo para Éfeso. Sim. E Éfeso era uma província, aliás, Éfeso era uma cidade que pertencia à chamada Ásia Romana. É verdade. Ela fazia parte da Ásia Menor. Sim. E os romanos a consideravam como Éfeso como integrante, digamos assim, de todo o governo e de todo o sistema romano. Sim. E era então
mais uma província da Ásia Romana. Os romanos na altura dominavam o mundo. Perfeito. E o Império Romano era enorme. E aqui, pastor, nós vemos que em Éfeso foi onde Paulo mais demorou. Porque Éfeso também não era uma cidade qualquer. Sim. Éfeso era uma cidade cheia de misticismo, portanto, para além de ser um grande centro comercial que atraía pessoas vindo de todas as partes, com culturas diferentes, com crenças absolutamente diferentes, Éfeso apresentava-se então como um campo missionário muito promissor para Paulo. E lá está, esta é a visão que Paulo tem. Sim. É realmente a visão de um grande evangelista. Ele sentiu que ele tinha muito campo para trabalho. E então não perde tempo. Realmente ele permanece ali. E houve muitos frutos, ou seja, muitas pessoas se converteram. Durante esses 3 anos houve 3 anos de evangelismo ali em Éfeso. Mas é em Éfeso que ele vai conhecer um casal muito importante. Estamos a falar de Áquila e Priscila. Priscila. Eu estava a pensar que falaríamos de Apolo. Apolo também, é verdade. Um homem não eloquente. podemos dispensar o Apolo, não é? É verdade, um homem Olha, eloquente que hoje o nosso programa não será as palavras cruzadas, mas os nomes, estes nomes que se cruzam na vida uns dos outros e que são pessoas fantásticas. Fantásticas, e é Apolo foi fantástico. Apolo desempenhou, digamos assim, uma missão de apoio ao apóstolo São Paulo inesquecível. É verdade. Fantástico, não é? Houve um senão no encontro que Paulo e os companheiros de viagem tiveram, que Apolo, ele precisou, conforme a lição nos relata, necessitava de ser atualizado quanto aos desenvolvimentos doutrinários e históricos ocorridos no cristianismo desde o ministério de Jesus. Ou seja, em outras palavras, ele conhecia o batismo de João, mas não conhecia o batismo do Espírito Santo. Era esse aspecto. E então foi feita a imposição das mãos e Paulo foi batizado, digamos assim, pelo Espírito Santo também. É verdade. Foi revestido pelo poder do Espírito Santo, não é? E é neste contexto que aparece Paulo, 3 anos e meio, ali em Éfeso, a pregar. E Paulo vai fazer jus da sua profissão própria para poder sustentar-se a si próprio. E quando se junta com Áquila e Priscila, que foram também incansáveis, porque acompanharam depois Paulo a seguir, não é? Até Troade e etc. Paulo considerou o casal como amigos vitalícios. Vitalícios, perfeito. Essa expressão é fantástica. É isso, amigos vitalícios. E, enfim, tinham acompanhado Paulo no seu regresso à Ásia, no fim da sua segunda viagem missionária. E Paulo, como dizia, ele teve que fazer jus da sua profissão, que era construtor de tendas, não é? E foi assim que Paulo passou aqueles 3 anos de evangelismo em Éfeso. E a lição, e segundo o livro de Atos, capítulo 19, verso 1 a 7, para além de Apolo, houve um outro grupo, penso que de 12 pessoas, que também foram integradas neste mesmo evangelismo, pastor. É verdade. Que tiveram de ser atualizados quanto ao batismo do Espírito Santo, e houve ali qualquer coisa como uma chuva temporã, como o Pentecostes, e houve também a manifestação do dom de línguas. Perfeitamente. Ali houve essa manifestação, houve a manifestação visível, audível, digamos assim, da força do Espírito Santo. Mas enquanto Paulo trabalhava no seu ofício, o apóstolo teve acesso a um certo número de pessoas, não é, que de outra maneira ele não teria podido alcançar. Isto quer dizer-nos o quê para nós hoje? Que no nosso trabalho, onde nós temos, Deus está a proporcionar-nos também o acesso a algumas pessoas que se calhar de outra forma não teriam o privilégio de ouvir a mensagem da salvação. Isto também fala da nossa responsabilidade.
aquele que trabalha na fábrica, aquele que trabalha no escritório, aquele que trabalha na oficina, aquele que trabalha na construção, etc. Ele tem uma responsabilidade muito grande, que é passar aos outros esta mensagem. Agora, o sucesso disso não depende de nós próprios. É verdade. Mas depende de quê? Do Espírito Santo. Sim. E também da relação pessoal, ou seja, a comunhão diária que nós temos com o Salvador. Exatamente. Porque eu sou daqueles que defende que ninguém dá o que não tem. Perfeito. Ou seja, para falarmos de Jesus, temos que conhecer esse Jesus. Eu diria que nós somos como instrumentos. Um instrumento que pode ser tocado, manuseado pelo grande mestre que é Jesus. É verdade. Depende da nossa É disponibilidade. verdade. Porque aquilo que Deus pode fazer realmente por um filho de Deus não tem limites. Não tem limites. Quando uma vida é consagrada inteiramente a Deus, o alcance dos frutos são incontáveis. São incontáveis, não é? Éfeso, temos aqui a parte 2, pastor, Em Éfeso. onde nós conseguimos notar que houve Houve problemas. porque para além dos frutos que Paulo e o ministério de Paulo tiveram, também surgiram muitos problemas. É que Satanás se mete sempre. Havia alguém que não estava interessado no sucesso evangelístico de Paulo, na conversão daquela população em Éfeso. Sim. E este era Satanás. Pois. E Éfeso era um campo propício para o trabalho de Satanás. Tanto é que havia em Éfeso bastantes mágicos. Pois. E não só. Havia também aqueles que construíam imagens. É verdade. Agora reparem em toda esta estrutura que existe numa sociedade cuja crença das pessoas é conduzida por estes mestres da magia e por estes mestres da idolatria. Sim. E aqui, se calhar, pastor, dar uma pequena explicação entre a magia, não é? E o milagre. Sim. Que são questões completamente diferentes, que muitas vezes as pessoas tendem a confundir por causa da necessidade que as pessoas têm de encontrar cura e resultado dos problemas que a sociedade vai vivendo. É verdade. E eu lembro-me, e nós nos lembramos de uma situação passada com Paulo, precisamente com um célebre mágico, não é? Que quando viu os milagres e os sinais que Paulo realizava, Sim. ele pediu, dá-me também desse espírito para eu poder realizar as mesmas coisas que tu fazes, não é? Ele foi tremendamente, foi tremendamente repreendido, e não só pela firmeza do apóstolo São Paulo. Mas, para além destes mágicos, e quando falamos dos idólatras que existiam, os chefes da idolatria, falamos em Demétrio. Demétrio, que conseguiu arranjar ali uma situação que era meramente financeira, mas transformou como se fosse um problema religioso. E aí mostra a sua grande capacidade de querer dar a volta às coisas, de querer subverter, não é? Este é realmente o trabalho de Satanás, porque ele é astuto. É verdade. Ali há muita astúcia da parte do diabo. E vê que conseguiu convencer grande parte das pessoas e que levantaram um tumulto. Pois, porque aquilo era um negócio lucrativo. Aquelas imagens davam muito lucro aos sacerdotes pagãos, aos artífices, e a profissão deles estava, de certa forma, em risco. Por essa razão, eles levantaram uma acérrima opressão e oposição a Paulo. Mas foram vencidos. Com certeza. Foram vencidos. Foram vencidos porque o poder do Evangelho é realmente fantástico. E as pessoas foram realmente convertidas. E assim, quem está convertido, está convertido. Não é? E é capaz de lutar contra tudo. E foi o que se viu ali em Éfeso. Ali em Éfeso foi uma demonstração de como Cristo pode vencer ou ultrapassar barreiras, como o Evangelho vence,
como o poder do Evangelho alcança vidas e corações. E durante aqueles 3 anos foi isso demonstrado na vida de Paulo e na vida daqueles que acompanhavam Paulo, particularmente Áquila e Priscila. E depois daquele tumulto, Paulo abandonou a cidade, pastor. Sim. Paulo abandonou a cidade. E ele vai para Troas. Sim. Não é? Troas. Partem dali e chegam até Filipos. Sim. E ali aparece um outro personagem, companheiro do apóstolo São Paulo, que é Lucas. Lucas, é verdade. Lucas era um dos apóstolos que não conheceu Jesus Sim. em vida. Aliás, tal como Paulo, não é? Sim. Provavelmente não terá conhecido. Mas Lucas foi uma conversão extraordinária. E hoje devemos a Lucas um dos evangelhos. O evangelho que leva o seu nome. Exato. O evangelho de Lucas. Pastor, se eu bem me lembro, é nesta lição onde o apóstolo Paulo decidiu ir a pé e os outros foram de navio, não é? Exatamente. Porque ele precisava Troade. de ter algum tempo. Ele fez essa viagem por terra, Sim. de Troade até Assos. Exatamente. Fez essa viagem a pé. Porque queria ter um tempo de meditação com o Salvador. É esse pormenor. É esse pormenor que aqui... Porquê é que Paulo vai a pé? Podia ir de navio. É, está a ver? Não é? Podia de navio, podia... de navio não. Sim, podia, de uma margem à outra. Sim. Teria tido, digamos, uma viagem menos cansativa. Sim. Não é? Mas ele vai a pé. Ele vai a pé por essa razão mesmo. Ele queria meditar. E é isso que nós vemos. Ele queria meditar na sua vida, queria ter tempo durante aquela viagem para estar sossegado, em oração, poder refletir sobre tudo aquilo que se passou anteriormente, poder refletir na sua própria vida e poder também esperar da parte do Senhor algo mais, ou seja, a repreensão, a orientação, principalmente a orientação, não que Paulo fosse um homem irrepreensível, Sim, porque não era, sim. mas ele estava disposto a ouvir o Senhor, não é? A ouvir o Senhor. E Paulo faz essa viagem a pé. E eu abro aqui um parênteses, sabem? Às vezes é bom andarmos a pé. Deixarmos o nosso carro na garagem e sairmos um pouco a pé. É verdade. Porque naquele trajeto que fazemos a pé há muita coisa que vem sobre a nossa cabeça. E principalmente quando nós nessa caminhada estamos em oração e falamos com o Senhor e conversamos com o Senhor, então vamos ouvir respostas que precisamos para a nossa vida da parte do Senhor. Não vamos esquecer, e isto é apenas um desvio aqui da nossa lição, mas que vem muito a propósito, que Enoque também andou com Jesus, não é? Andou com Deus. E não andou de carro com Deus. Não. É verdade. Mas depois foi levado para o céu, não é? E esse andar com Deus fez muito bem à vida de Paulo, tal como fez bem no passado a vida de Enoque. E far-nos-á muito bem hoje também. Com certeza. Pastor, houve também nesta mesma lição, e assim um detalhe rápido, uma questão relacionada com a guarda do sábado. Exato. Onde alguns teólogos e cristãos da nossa época procuram associar aquela reunião de despedida que Paulo teve com alguns crentes, no sentido de que o sábado tinha sido substituído pelo domingo. Sim. E o autor da lição aqui foi enfático em dizer que depende muito do sistema que estava a ser usado na altura. Se for o sistema judeu, de pôr do sol ao pôr do sol, isso significa que a reunião foi realizada no sábado. Sim. Mas se for o sistema romano, que é de meia-noite a meia-noite, então a reunião foi realizada no domingo. No domingo, sim. E também ali houve um grande milagre, né? Paulo ressuscitou alguém. Sim, sim.
Alguém que tinha caído da janela. Tinha caído da janela. Não, estas coisas não aconteceram por acaso. E o que eu vejo aqui é que há ordem nas ideias de Paulo. Sim. E na maneira como ele vai transmitir a verdade bíblica. Amigo Durão, veja uma coisa. Se nós temos a possibilidade de estar com uma pessoa durante 2 dias, o que é que nós vamos dizer a esta pessoa durante esses 2 dias? Provavelmente vamos transmitir-lhe que Jesus é o Salvador, que ele precisa aceitar Jesus como seu Salvador, que Jesus morreu na cruz. Mas se a nossa experiência com esta pessoa for de 1 mês, aí nós teremos a oportunidade de poder dizer algo mais acerca da verdade bíblica. Agora imagine uma experiência de 3 anos. Não é? Quanto Paulo não terá falado para aquelas pessoas acerca da fé, acerca dos princípios de Deus, acerca dos mandamentos de Deus. É verdade. Acerca de todas estas coisas que compõem realmente a nossa fé. E Paulo, Os pastor, nossos princípios de sabia que já não veria esses irmãos. Deus. Exatamente. No E fundo, foi uma despedida que ele estava a fazer. É verdade. E outra coisa, Paulo durante esses 3 anos, ele também formou pessoas Sim. para ocuparem lugares de liderança na igreja. E todo líder, ele deve ser um formador. Ele deve ter a preocupação sempre de que ele vai, mas que a igreja fica. E que quando ele for, ele poderá fazê-lo de uma forma tranquila, porque sabe que ali ficam pessoas à altura, pessoas preparadas para dar seguimento à liderança segundo Cristo. E esta questão do sábado entra exatamente aqui. Exato. Esta verdade acerca do sábado entra exatamente aqui. Nós vemos eles saindo para lugares particulares, sossegados, para se reunirem com pessoas, portanto, em lugares que não era a sinagoga dos judeus, nem coisa assim parecida. E ali, porque achavam que era um lugar propício para a oração, para a adoração, estavam em adoração, o que faz denotar exatamente de que havia a grande preocupação da observância dos mandamentos e também, naturalmente, como não podia deixar de ser, do 4º mandamento da lei de Deus, que pede a observância do sábado. Ora, estas experiências que acontecem ao sábado vão deitar por terra todas as ideias evangélicas que hoje pairam por aí, de que o sábado não teve razão de existir no Novo Testamento. Se quisermos realmente ser leais e francos perante aquilo que perante a narrativa bíblica, vamos encontrar imensas experiências e imensos motivos, imensas razões para nós também hoje, cristãos, observarmos o dia de sábado, não é? E Paulo vai terminar esta viagem em Cesareia, mas antes ele passa por Mileto, sim. Não é? E ali havia uma grande preocupação em Mileto. Uma grande preocupação. A grande preocupação e que Paulo, ele é através da sua vida, da sua experiência, do seu modo de viver, do seu testemunho, que ele consegue realmente solidificar a crença daqueles membros ali. Porque Paulo não apenas se limitava a falar da sua experiência, mas ele a demonstrava pelos atos que praticava, pelas palavras que proferia, pela sua maneira de ser, não é? Isto significa que quanto mais nós andamos com Jesus, Sim. mais nos tornaremos participantes do caráter de Cristo, que é puro e que é santo. E quanto mais ofensivo nos parece o pecado, mais exaltados e desejáveis parecerão a pureza e o brilho de Jesus Cristo. Amém. Depois, aqui também vemos a questão da hostilidade que
Paulo sofria. E era um ambiente tão hostil que, segundo a lição aqui de quarta-feira, nós conseguimos ler que o medo de Paulo não era infundado. Ou seja, a igreja de Jerusalém via-o com algum ceticismo, se não mesmo com hostilidade, devido ao seu passado como perseguidor e ao evangelho isento da circuncisão que ele pregava. Ou seja, eu às vezes fico a me perguntar, pastor, como é que é possível nós que somos líderes, somos membros de uma determinada igreja, ficamos ou nos levantamos contra outros irmãos, líderes, pastores, tudo porque eles pregam única e simplesmente a verdade. Como é que isso é possível? Como é que o inimigo toma conta dessas pessoas? É esse o perigo. É esse o perigo. E foi isso que levou Paulo a convocar os anciãos em Mileto. Exatamente, sim. Não é? E olha que as palavras que Paulo usa são palavras muito fortes. Quando ele diz, olhai por vós... Atos 20, não é, pastor? É, exatamente. Olhai por vós, pois, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo estava a preparar a partida dele. Exatamente. Não é? Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei de noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo fala aos líderes, mas fala com propósito e com firmeza. Mas ele fala ali em lágrimas. Não é? Porque Paulo sofria pela sua igreja. Ele estaria disposto a dar tudo pela sua igreja. E aproximamos-nos então do fim desta viagem. É verdade. Estimado amigo Durão. Uma viagem interessante. Interessantíssima. E olha, foi para mim, está a ser para mim um privilégio muito grande poder falar desta viagem. É como se estivéssemos os dois viajando com Paulo. Não é? Esta viagem leva então Paulo até Tiro e Cesareia. Cesareia, não é? E realmente há aqui adjetivos e aqui há palavras que se cruzam. Com porque certeza. A respeito do caráter de Paulo, é dito que ele tinha intrepidez, mas ele tinha um coração terno. Ele era uma pessoa bondosa, compassiva, ele era uma pessoa cortês, atraía os corações e o coração dele estava ligado ao coração dos seus irmãos. Profundo. É fantástico, não é? Alguém assim tinha que ter sucesso neste evangelismo. É interessante que, ao estudarmos a vida de Paulo, os métodos de Paulo, etc., não há preocupação de demonstrar este ou aquele método como tendo sido mais eficaz. Sim. O que aqui é demonstrado é como era a vida deste homem. Com como certeza. Isso resultou na conversão de tantas outras vidas. Sim. E depois aqui encontramos um paralelismo entre alguns cristãos em Tiro aconselharam Paulo a não chegar ou a não ir até Jerusalém. E depois, Paulo de certeza que sabia o que lhe esperava em Jerusalém, mas nem com isso ficou receoso. E depois, houve um outro cristão, Ágabo, que disse a mesma coisa. Pegou ali qualquer coisa de Paulo e disse, olha, a quem isto pertence, vai acontecer isto e aquilo. E queria que o pastor explicasse um pouco melhor essa questão. Paulo tinha a noção de que a sua missão era uma missão de risco. Sim. Porque a igreja estava a ser perseguida. E, portanto, todo aquele que era a oposição àquilo que a igreja secular ou que o paganismo naquele tempo proferia, Sim. era um risco. Tudo isso estava condenado. E Paulo sabia que mais tarde ou mais cedo ele iria sofrer com isso.
Tanto é que ele chega a Jerusalém, logo chega a Jerusalém É preso. e é preso. E é preso. E a partir daí, de facto, Paulo muda as coisas. Até a sua forma de testemunhar. É que mesmo na prisão, Paulo nunca deixou de testemunhar e escrever cartas e de confirmar a fé dos irmãos. Nunca deixou de fazer. Isto foi até o final da sua vida. E sabe uma coisa que me impressiona é a morte de Paulo. A lição não fala disto hoje. Não, sim. Mas o que me impressiona é a morte de Paulo. Porque Paulo morre, é morto, com a pena máxima naquele tempo, que era a decapitação. Sim. A pena máxima já não era a morte de cruz. De cruz, sim. Porque Constantino, no ano 337, aboliu a morte de cruz. A pena máxima passou a ser a decapitação. E Paulo vai sofrer a pena máxima. Assim como Jesus sofreu a pena máxima por amor de nós. Paulo passou por tudo isto por amor à sua igreja, por amor ao seu Senhor, por amor ao seu povo. E isto é impressionante. A vida deste homem é realmente impressionante. Não é? Eu desejo muito um dia, se Deus me conceder essa graça, amigo Durão, vê-lo lá e estar lá com o Durão e falarmos no céu, na pátria celestial consigo, continuarmos esta nossa amizade pela eternidade. Mas eu gostava muito de estar com Paulo. É verdade. Ele terá muitas outras coisas para nos contar, certamente, que não foi tudo registado no livro de Atos e na Palavra de Deus. É verdade. Foi um prazer muito grande poder fazer mais esta edição das Palavras Cruzadas consigo. Convidamos os nossos estimados amigos a estarem conosco na próxima lição, a lição número 11, que vai falar exatamente, ou que nos fala, ou nos leva ao estudo acerca da detenção de Paulo em Jerusalém. É verdade. Amigo Durão, que prazer grande. Obrigado, pastor. Consigo. Igualmente. Deus abençoe. Obrigado. Meu Pai, eu te amo tanto mais que tudo que o meu coração quer. Vou te adorar. E Cristo, meu amado Salvador, eu devo o que sou a ti. Eu devo tudo a ti. E os anjos vêm e te